Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Vamos tratar hoje de princípios do direito processual civil. Vamos tratar em essencial os princípios processuais e quanto à tutela jurisdicional. Nesse sentido e consequência, pessoal, te convido a ler comigo o artigo 8º do Código de Processo Civil Brasileiro. Vamos lá? Artigo 8º do CPC. Vamos lá. Artigo 8º do CPC. Olha o que diz a legislação brasileira no que se refere ao Código de Processo Civil. Vamos lá. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Veja, pessoal, especificamente que o artigo 8º ele apresenta um rol de princípios. Dignidade da pessoa humana, pessoal, proporcionalidade, publicidade, uma série de princípios. Para tal matéria, para tal análise, vamos iniciar a temática do princípio da legalidade. De fato, pessoal, no início do nosso curso, nós tangenciamos a análise do princípio da legalidade com base em um princípio geral de direito processual. Seguimos, nesse sentido, a orientação do jurista Humberto Teodoro Júnior. Mas agora, no momento, vamos analisar pontualmente quanto à técnica, quanto à sua aplicação dentro de uma relação jurídica processual formada dentro da percepção, portanto, do processo civil brasileiro. Nessa medida de consequência, olha o que começa o artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico. Veja essencialmente, pessoal, que o Estado juiz, assim sendo o juiz, ele exerce nitidamente a tutela jurisdicional buscando a composição da lide. Evidentemente, pelo princípio da inércia, faz-se necessário que as partes provoquem a tutela jurisdicional. Princípio da inércia, pessoal, como já havíamos tratado anteriormente, está no artigo 2º e é também um princípio que norteia o processo. Mas vamos dar uma especial dedicação a esse princípio em um momento oportuno. Mas não custa nada lembrar, estamos aqui revisando também a redação do artigo 2º do CPC. Olha o que diz. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Nesse momento, na análise que nós teremos agora, pessoal, vamos inclusive abordar as efetivas exceções previstas em lei. Bem, o artigo 8º, mais uma vez, diz que ao aplicar o ordenamento jurídico, nessa medida de consequência, o juiz, ele não analisará somente uma perspectiva fria legal. Ele irá, pessoal, também analisar todo um bojo com base em todo um caleidoscópio de normas jurídicas. A partir do momento em que ele, um juiz aplicador da lei, ele vai ressoar, né, vai reverberar a incidência do ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico, pessoal, ele compreende a Constituição, compreende as leis, compreende tratados, compreende convenções internacionais e demais diplomas. Agora veja, pessoal, em seguida o artigo 8º fala que será aplicada o ordenamento jurídico e tem como princípio norteador a legalidade. Bem, vamos aqui necessariamente, pessoal, analisar a LINDB, vamos aqui especificamente a LINDB, e ler com você, pessoal, o artigo 4º e 5º do referido diploma. Vamos aqui. Olha o que diz o artigo 4º da LINDB, pessoal. Olha o que diz especificamente. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso com base na analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Veja pontualmente, pessoal, que a lei ela nasceu para aplicar, para ter, portanto, incidência em toda a égide do país. Contudo, o juiz, como hermenêutico, como interpretador, ele pode identificar a possibilidade de lacuna quanto ao diploma, mas jamais, pessoal, lacuna quanto ao ordenamento jurídico. Cuidado, que isso já caiu em prova.
o juiz ele pode identificar a inexistência de uma lei, a inexistência de, inclusive, dentro de uma lei, de um dispositivo a tratar daquela matéria, daquele assunto. Mas jamais ele pode suscitar que, se furtando, portanto, de aplicar o ordenamento jurídico. Veja que aqui no artigo 4º da LINDB nós temos uma série de mecanismos, técnicas, em que viabilizam a integração, viabilizam, portanto, a superação da inexistência ou lacunosidade da existência de uma lei. Não era uma omissão do ordenamento, é omissão quanto uma lei. Lei, pessoal, é o ato em que o Congresso Nacional, em que uma Assembleia Legislativa, elas emanam como resultado efetivo, mesma essência, a Câmara Municipal. No caso em concreto, em comento, pessoal, lei é norma legal. Nesse sentido, a lei para ser produzida seus efeitos. Mas pode acontecer que o legislador, seja no âmbito federal como no âmbito local, não tenha a lei para ser aplicada ao caso concreto. E aí o que vai ser dado? Uma série de mecanismos de integração, não interpretação, que vão ser, no caso pontual, a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Professor, então, eu lembro da sua aula, inclusive o senhor falou de equidade. De fato, nós falamos do julgamento com equidade e por equidade e estabelecemos, pessoal, as diferenças. Mas só para nível de relembrança, recordar é viver e viver é saber, todo juiz tem que julgar com equidade. Ele tem que valer, portanto, das máximos valores, dos elementos axiológicos fundantes de toda nação, de todo o país, uma sociedade. Ele tem que ter um julgamento justo, ele tem que ter um julgamento equilibrado, ele tem que ter um julgamento imparcial, uma série de elementos que vão exortar um julgamento com equidade. Agora, o julgamento por equidade, nós vamos inclusive rever, são casos pontuais previstos na legislação, em especial e de fato na lei. Então, repetindo, perdão, pessoal, voltando aqui, ótimo. Então, pessoal, o que ocorre pontualmente? O juiz ele pode identificar ausência de leis, mas jamais ele pode arguir ausência de um ordenamento jurídico. Porque dentro do ordenamento jurídico, pessoal, existe uma série de diplomas, dentre eles a lei. Então, quando não existir a lei, ele vai se valer de técnicas de integração para suprir a omissão ou lacunosidade. Dentro do contexto de ordenamento jurídico, pessoal, é indispensável nós lermos o artigo 927 do Código de Processo Civil Brasileiro. Veja, pessoal, que quando se fala assim em ordenamento jurídico, em uma primeira medida nós estamos analisando todo e qualquer ato emanado dos poderes. E nesse sentido e consequência, nós temos, pessoal, uma série também de emanações dos poderes, em especial do judiciário, em que deve o juiz observar. A propósito, observarão. Então veja, o magistrado ele observa as leis, observa na sequência a Constituição, observa as leis, observa os tratados, as convenções, mas não pode se furtar da mesma medida e consequência de observar as decisões dos tribunais, em destaque do Supremo Tribunal Federal, súmulas vinculantes e etc. Isso faz parte da leitura do artigo 8º do CPC, que trata pontualmente, pessoal, da aplicação por parte do juiz de uma série de normas, de uma série de princípios e regras que regem um país. Isso tudo é ligado ao princípio da legalidade, na medida em consequência que o próprio artigo 5º, inciso 2º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Então, nesse sentido e consequência, vamos aqui ao artigo 927 do nosso CPC e vamos identificar também circunstâncias que fazem parte do ordenamento jurídico, porque está no artigo 8º e o juiz tem que observar, tem que aplicar. Bem, olha o que diz o artigo 927
do nosso CPC. Esses aqui vocês têm que saber e eu vou ler todos. Olha só. Os juízes e os tribunais observarão. Veja que aqui fala de juízes na condição de juiz magistrado, né? Um indivíduo monocraticamente exercendo a conditio de ser juiz, de julgar, decidindo, portanto, e emanando sentença, emanando decisões interlocutórias. Então veja, o juiz, né? Um órgão singular, um indivíduo em si. Agora veja, os tribunais é colegiado. Emana-se, portanto, decisão, acórdão. Então, juízes e tribunais devem observar o que, gente? Olha só, as decisões do STF. Em sede de quê, gente? De controle concentrado de constitucionalidade. Já já vamos trabalhar isso aqui. Pessoal, os enunciados de súmula vinculante. Os acordos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Por fim, pessoal, dando seguimento, os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. Em sala de aula presencial, eu mostrei para você, nós fizemos inclusive uma abordagem histórica, o Supremo é a Corte Constitucional Brasileira. Ela que exerce, pessoal, o controle concentrado de constitucionalidade, tendo como parâmetro a Constituição Federal. E o STJ, pessoal, Superior Tribunal de Justiça, é a Corte Infraconstitucional. Tem como, portanto, o pressuposto básico realizar o controle de legalidade, o controle das leis. Então, nesse sentido e consequência, pessoal, isso também não afasta em sede de controle difuso de constitucionalidade que também o STJ o faça, analisando a violação ou não de norma constitucional. Só que o cerne do STJ, e não obstante realizar o controle difuso de constitucionalidade, ele tem como imperativo máximo realizar, pessoal, o controle das leis. Então, na outra toada, nós temos o STF que tem que buscar como paradigma de validade a Constituição, realizando o controle de constitucionalidade, seja na forma nata concentrada, seja na forma difusa. Então, dando seguimento, vamos aqui, inciso 5, a orientação do plenário ou dos órgãos especiais aos quais estiverem vinculados. Aqui requer um pouco de atenção, um pouco de fala de minha parte. Bem, pessoal, nós já tratamos com vocês pontualmente em sala de aula, inclusive eu fiz esse esquema aqui específico para vocês, da estrutura do Poder Judiciário, inclusive passei pontualmente para vocês uma atividade avaliativa final que trata especificamente da competência do CNJ. Então, nesse contexto e consequência, nós vamos aqui buscar na estrutura do Poder Judiciário, em compreender o controle concentrado de constitucionalidade e, na mesma medida, pessoal, e consequência, o controle difuso. Bem, primeiramente, olhe para o estrutura do Poder Judiciário. Veja aqui na tela, no quadro virtual, o STF está na pirâmide acima. E sabemos pontualmente que o STJ realiza o que, gente? O controle sobre as normas infraconstitucionais. O controle de constitucionalidade na sua forma concentrada do STF. Sabemos também que o Tribunal de Justiça, o TJ, também realiza um controle concentrado. Mas não é um controle concentrado, pessoal, com base na Constituição Federal, na Constituição da República Federativa do Brasil. Esse controle que ele exerce, o Tribunal de Justiça, pessoal, é um controle diferente. Ele tem como prerrogativa a Constituição dos Estados. Então, o Tribunal de Justiça do Maranhão, quando realiza o controle de constitucionalidade na forma concentrada, utiliza como paradigma o quê, pessoal? Utiliza como paradigma a Constituição do Estado. Quando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro realiza o controle de concentrado de constitucionalidade, qual é o parâmetro? A Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Cada estado da federação, pessoal, ela utiliza como parâmetro para o exercício do controle concentrado é o Tribunal de Justiça. O Tribunal Regional Federal, pessoal, ele não tem nada a ver com isso, nem o STJ. Agora, o STF, ele realiza tanto o controle difuso quanto o concentrado. No concentrado, o que ele realiza? Ele tem como paradigma, como paradigma a Constituição Federal.
Assim sendo, mostrando aqui para vocês, para a gente memorizar bem essa situação em comento, nós temos claramente que o STF realiza o controle concentrado, tendo como referência o que, gente? A Constituição Federal. O paradigma, ou seja, aquilo que o STF vai fazer, que os ministros eles vão olhar, vão ler a Constituição e vão verificar se houve ou não violação da Constituição. Qual é a Constituição? A federal, a que rege todo o país. Em contrapartida, o Tribunal de Justiça, os desembargadores vão ler, vão folhear ali a Constituição Estadual, vão olhar se aquela lei ou ato normativo estadual ou municipal violou ou não violou a Constituição do seu estado. É isso que é o parâmetro de análise. Mas aquilo que a gente fala, aqui a gente prova, né, gente? É nosso hábito querer provar tudo. Então vamos rapidamente à Constituição Federal e vamos compreender especificamente essas circunstâncias. Vamos lá, primeiramente, no artigo 102 da Constituição. Olha o que diz. Compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente o que, gente? A guarda da Constituição. A conduta pretoriana de defender, de buscar zelar, né? Buscar respeitar, fazer, portanto, tornar harmônica a incidência da Constituição, atualizando-a, inclusive, por meio, no caso, especificamente pela mutação constitucional, pelo poder difuso. Então, o Supremo Tribunal Federal ele pode trazer uma interpretação de índole constitucional que, inclusive, não está no texto da Constituição. É o caso da DPF 132, pessoal, que reconheceu claramente a união homoafetiva. A Constituição está prevendo a união homoafetiva? Não. Ela prevê a união heteroafetiva em que estabelece a união estável. Mas, professor, mas foi reconhecido? Foi. Foi reconhecido por intermédio da DPF 132, na qual o Supremo Tribunal Federal, sensível com as necessidades sociais, com as evoluções sociais, a Constituição ela precisa ser atualizada. E a atualização dela não é só feita por emenda constitucional, mas também por mutação constitucional ou poder difuso. Dando seguimento, pessoal, cabendo-lhe processar e julgar originariamente ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e olha aqui, pessoal, ó, ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Tem um lance interessante, pessoal, que na ADI ele realiza o controle perante o que, gente? Lei ou ato normativo federal ou estadual. E a DC, somente por lei ou ato normativo federal. Então são parâmetros completamente diferentes que não podem ser ignorados por você, operador do direito, estudante, acadêmico e mesmo profissional. Tá, efetivo. Nesse sentido e consequência, pessoal, nos remete uma outra referência pontual. Volta comigo aqui para o nosso desenho aqui, nossa estruturação. Veja que especificamente nós temos também quem realiza o controle, gente. Olha aqui, abrindo aqui mais a tela, o Tribunal de Justiça. Então, olha que lance interessante. O Tribunal de Justiça, segundo a Constituição, ele realiza o controle, mas não tendo como paradigma, controle concentrado, perdoe-me, mas não tendo como paradigma a Constituição Federal, mas sim a Constituição Estadual. Aí o aluno pergunta, professor, mas ele não realiza nenhum controle perante a Constituição como paradigma? Sim, realiza o difuso. Inclusive, nós vamos ler pontualmente, pessoal, a leitura do artigo 97 da Constituição e de forma correlata e sucedânea vamos ler a súmula vinculante número 10. Tudo matéria de processo civil, parte inicial, processo civil 1. Veja que o processo civil 1 é muito abrangente. É um dos efeitos pontuais da nova sistemática dada pela Lei 13.105 de 2015, que é o novo Código de Processo Civil Brasileiro, que é maravilhoso, por sinal, esse código. Bem, pessoal, então recapitulando aqui, eu puxei assim a tela para ser bem clara aqui a coisa. Então veja, o STF, o controle concentrado, qual parâmetro? Constituição Federal. Essa bem aqui, ó, muito linda por sinal, tá? Infelizmente muito violada, mas ela é isso aqui, ó, essa Constituição Federal aqui. Deixa eu puxar aqui para vocês. Então veja, é essa aqui que é o parâmetro, a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, promulgada e publicada em 5 de 10 de 88. Então o STF, na condição de guardião, né, a guarda da Constituição, artigo 102 caput, ele vai realizar o controle concentrado. Professor, e os desembargadores, professor, dos estados? Vamos aqui, pessoal, artigo 125, veja que é parte desse tema. Artigo 125 da Constituição, olha o que diz. Os estados organizarão sua justiça.
a observar os princípios estabelecidos nesta Constituição. Veja que especificamente a Constituição não autorizou tribunais de justiça municipais. Não existe isso aí. Isso aí é teratológico. Não existe. Tá? Mas em contrapartida, reconheceu a possibilidade dos tribunais de justiça dos estados realizar também um controle concentrado. Olha o que diz o parágrafo 2º. Cabe aos estados... gente, perdão. Rapidinho. Pronto. Foi rápido. Olha só, pessoal. Cabe aos estados a instituição de representação de constitucionalidade de leis ou atos normativos, o que, gente? Estaduais ou municipais. Em face da Constituição Federal, negativo. Em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição de legitimação para agir a um único órgão. Veja categoricamente que a Constituição Federal utiliza o Supremo Tribunal Federal, STF, o controle concentrado com que paradigma, com que referência? A Constituição Federal. E os estados? Quem realiza, pessoal, é o Tribunal de Justiça dos Estados, cujo parâmetro é o que, gente? A Constituição Estadual. E veja, o Tribunal de Justiça, ele analisa pontualmente, pessoal,